Foi enterrado hoje à tarde em São Paulo o poeta Menotti Del Picchia, um dos últimos nomes da Semana de Arte Moderna de 22. Menotti Del Picchia morreu ontem à noite, aos 96 anos, de insuficiência respiratória. Menotti Del Picchia nasceu em São Paulo em 1892. Apesar de ter se formado em Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, foi como escritor e pintor que Menotti tornou-se famoso e respeitado nos meios intelectuais. Também participou da Semana Modernista de 22 e do movimento político verde-amarelo de tendência trabalhista. Desde 43, ele era da Academia Brasileira de Letras. Sua obra mais famosa é o livro Juca Mulato. Numa de suas últimas aparições, em 84, já debilitado pela idade, Menotti Del Picchia recebeu o prêmio Moinho Santista de Literatura. Hoje, o corpo de Menotti foi velado no Salão Nobre da Academia Paulista de Letras. Estavam presentes amigos, parentes e admiradores do poeta. O enterro foi às 4h30 da tarde no cemitério São Paulo. Menotti tem uma imensa importância na história da cultura brasileira, como homem, como pintor, como poeta, como romancista, como contista, como escultor, como musicista. É um homem do Renascimento em pleno século XX. Poucos brasileiros personificam tão bem essa grandeza, esse lirismo, esse espírito inquieto da nossa gente como Menotti Del Picchia. Agora é a hora da leitura dos telejornais. Leituras dos telejornais que nós fazemos todos os dias, todas as noites, aqui no TV Mix 4. E hoje, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos homenagear o vídeo repórter da cultura, que trouxe como destaque a matéria da morte do Menotti Del Picchia, do grande Menotti Del Picchia, que está fazendo versos, ó, lá em cima. Vamos então agora para essa matéria aqui. Menotti Del Picchia, o último grande nome da Semana de Arte Moderna de 22. Menotti Del Picchia tinha 96 anos e morreu de parada cardíaca. Sua obra mais conhecida é Juca Mulato, escrita em 1916. Foi um dos idealizadores da campanha de 22 contra a interferência estrangeira na cultura do Brasil. Muito bem, Menotti Del Picchia. Muito bem, um modernista que esteve com a gente, que fez a cabeça de muita gente, de Oswald de Andrade, ele foi contemporâneo de Carlos Drummond, e contemporâneo de muita gente legal. Agora vamos aos comerciais. A Semana de Arte Moderna de 22 perdeu hoje o seu último grande representante. Menotti Del Picchia teve uma parada cardíaca durante a madrugada e foi enterrado à tarde no cemitério São Paulo. Escritor, jornalista e pintor, Menotti Del Picchia gostava mesmo da poesia e deixava isso claro nas entrevistas. Uma constante em mim, de fato, é a poesia. Menotti Del Picchia tinha 96 anos. Sua obra mais conhecida foi Juca Mulato, que ele escreveu em 1916, preparando os caminhos da Semana de Arte Moderna. O escritor foi um dos idealizadores da tendência nacionalista, que mais tarde se transformaria no movimento Pau-Brasil. Menotti também teve muitas ligações com a política. Participou da Ação Renovadora Nacional e foi deputado estadual e federal. Nos últimos anos, além de escrever, dedicou-se também à pintura. Mas, já há algum tempo, quase não saía mais de casa. Foi enterrado hoje em São Paulo o poeta Menotti Del Picchia. Ele estava com 96 anos e foi um dos participantes da Semana de Arte Moderna de 22. Menotti Del Picchia nasceu quase junto com a República e com a libertação dos escravos e chegou a conviver com Machado de Assis e Rui Barbosa. Menotti Del Picchia era o último representante vivo da Semana de Arte Moderna de 22 e foi o poeta brasileiro que viveu mais tempo, 96 anos. Para um poeta, viver até os 96 anos é quase um escândalo. Poetas são seres de pouco tempo nesse mundo. Morriam muito jovens, como os românticos, como Castro Alves. Poucos poetas brasileiros chegaram aos 80 anos. Manuel Bandeira foi um primeiro. Menotti Del Picchia, além de ser poeta, escritor e político, era crítico de arte, pintor, escultor e também ilustrava os livros que escrevia.
Até a Primeira Guerra Mundial, ele foi um dos poetas mais populares do Brasil. Os livros As Máscaras e Juca Mulato eram best-sellers e recitados em todos os salões. Mas o Brasil que Menotti Del Picchia viveu, esse Brasil que ele ajudou a caminhar para a modernidade quando se reunia com outros intelectuais nos salões paulistas da alta burguesia do café, esse Brasil mudou muito. E Menotti Del Picchia foi ficando cada vez mais esquecido, mais silencioso. Ele que sempre viveu até hoje na mesma casa, coisa rara nesse Brasil sempre em construção, morreu em silêncio no mesmo endereço. Avenida Brasil, 2173, São Paulo. Menotti Del Picchia escreveu tantos livros que até ele mesmo perdeu a conta. Entre eles está o poema Juca Mulato, de 1917. Com Juca Mulato, Menotti Del Picchia ousou levar para a poesia a fala sofrida e coloquial do mestiço brasileiro. Sofre, Juca Mulato, é tua sina, sofre. Fechar ao mal de amor, nossa alma adormecida, é dormir sem sonhar, é viver sem ter vida. Ter um sonho de amor, o coração sujeito, é o mesmo que cravar uma faca no peito. Esta vida é um punhal com 2 gumes fatais. Não amar é sofrer, amar é sofrer mais.